A primeira pergunta que nos chega, irmã Paula, é da Francinete Rodrigues, de Uberaba, em Minas Gerais. E ela diz que tem uma tia que está com uma enfermidade terminal há quase 2 anos. Ela é muito resiliente e forte, apesar de todas as limitações que enfrenta. Porém, diz aqui a Francinete, porém sofremos muito vendo as dificuldades que ela passa. Como enxergar esperança na vida enfrentando uma doença que não tem cura? Muito obrigada, Francinete, pela sua pergunta, que com certeza representa o sentimento de muitos de nós que acompanhamos pessoas valentes como a sua querida tia, que é um exemplo, que está nos ensinando tanto, né, com a força da sua resistência espiritual, enfrentando momentos tão dolorosos. E a sua pergunta é muito importante, como encontrar esperança, né, num quadro que parece não ter perspectiva, mas só parece, porque essa é a ilusão da matéria. A gente olha para o corpo, chegando nesses estágios finais, né, do cumprimento da sua missão, e às vezes a gente confunde o corpo com a pessoa, mas a pessoa é a consciência espiritual, é a alma que transitoriamente ocupa esse corpo, e é esse conhecimento que será a nossa fonte de esperança, não das ilusões, né? Não é uma promessa ilusória de uma melhora que a gente não consegue determinar o que ela representa, mas é a esperança do aprendizado de vida eterna que mesmo essa experiência tão dolorosa é capaz de proporcionar a um ser. Aqui no blog paivaneto.com nós encontramos uma página que é das grandes páginas da doutrina da quarta revelação. Estamos corpo, mas somos espírito. Inclusive, nós encontramos essa página no livro Os Mortos Não Morrem, que é leitura indispensável para quem quer compreender os temas espirituais e enfrentar, né, os dilemas éticos e espirituais, especialmente os que envolvem a discussão da eutanásia. O irmão Paiva escreve: nós somos espírito, apenas estamos carne. Nossa essência, portanto, é imortal, porque Deus é espírito, consoante revelou Jesus à mulher samaritana no poço de Jacó. Então ele transcreve o capítulo 4, versículo 24, quando Jesus disse a ela: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então comenta o irmão Paiva: logo, fomos originalmente concebidos por Deus como espíritos eternos, como está em Gênesis capítulo 21, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, diante dessa revelação que Jesus faz à mulher samaritana, nós descobrimos que essa imagem e semelhança refere-se à nossa alma imortal, nosso espírito. E o irmão Paiva, então, desenvolve a esse respeito. Tratar dos assuntos da alma é uma extraordinária provocação lançada às inteligências perquiridoras, pois abre novos horizontes ao entendimento do que é infinito. E aqui é a resposta da pergunta da Francinete. Novos horizontes são abertos diante do que é infinito, que é a resposta de Deus para o nosso caminho, e a nossa própria vida é infinita. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e para a vida das pessoas que nós amamos sobre essa ótica aqui, sob essa ótica que é a do infinito. Ele continua: ao se derribar a limitação imposta aos seres humanos, o túmulo, descortina-se nas mentes a perspectiva de uma existência que é eterna, portanto, a exigir muita responsabilidade nos atos de todos diante da justiça divina e das futuras gerações que pelas vidas sucessivas herdarão o planeta. A visão de que somos imortais imprime coragem e inteligência ao cotidiano da criatura na superação dos obstáculos, das lutas encarniçadas que travamos neste mundo. Por isso, jamais se deve cogitar o suicídio, que acrescenta às dificuldades enfrentadas na carne severos desafios e sofrimento imensurável à alma. E por analogia, não devemos também cogitar a eutanásia, porque ela representa, com outra roupagem, um processo muito similar do ponto de vista do impacto vibracional sobre a alma, daquilo que o suicídio promoverá. Por quê? Trata-se de uma interrupção da vida antes do tempo determinado por Deus. Qual é esse tempo? A natureza nos dirá.
A natureza é muito sábia, ela é um veículo divino. Então, quando se esgotar a condição daquele corpo continuar, é porque se esgotou diante do planejamento de Deus o tempo de vida daquela pessoa, a não ser que os hábitos e as escolhas materiais antecipem esse tempo. E aí o que acontece? Os relatos espirituais são muito sérios a esse respeito. Quando a pessoa chega no mundo espiritual antes dessa hora, determinada espiritualmente, ela sofre muitos traumas. As pessoas que chegaram por meio da eutanásia vivem, né, sintomas muito difíceis, uma dificuldade muito grande de adaptação à nova realidade. Por quê? A sua energia vital ainda não se esgotou. Rapidamente um esclarecimento, a energia vital é a quantidade de energia de conexão do espírito com a matéria que ele ocupará, provisoriamente aqui na matéria, né, no corpo. Então, essa energia, ela tem a medida exata daquilo que seja necessário para a vida que nós vamos viver aqui, a missão que nós vamos desempenhar, nem mais, nem menos. Então, esse tempo, ele foi determinado, inclusive, com a nossa participação no mundo espiritual, né? Nós definimos, com o apoio dos nossos anjos da guarda, supervisão de almas elevadíssimas, qual seria esse tempo. E algo que é desafiador, né, e que muitas vezes rouba a nossa esperança, é nós não sabermos que nós participamos minuciosamente desse planejamento, prevendo inclusive o tipo de morte que nós deveríamos enfrentar. Então, em muitos casos, existem aprendizados para a nossa alma que só podem ser obtidos por meio de um período de adoecimento longo. Inclusive, existem aprendizados que não são apenas daquela pessoa que está passando pelo adoecimento. Existem almas maravilhosas, não é difícil que esse seja o caso da tia da Francinete, né? Que se sacrificam e que se dispõem a passar por longos períodos de desligamento da matéria, porque a família tem coisas a aprender. União, paciência, resignação diante da dor, cuidado do nosso próximo. Quanta coisa a gente aprende, e aprende nessa hora. Até então a gente teorizava, a gente dizia, não, a gente é uma família unida, tô aqui para o que deve é. Mas vem esse momento de adoecimento, uma situação em que às vezes não há expectativa de melhora da saúde física. E aí? Quais são as lições que se apresentam? Então, esse período que parece tão difícil da gente entender, para as almas é um período muito precioso. Então, onde nós vamos encontrar esperança? Nesse conhecimento e no reconhecimento de que se Deus está permitindo esse estágio do nosso aprendizado junto com essa pessoa tão amada, é porque não haveria outra forma de aprendermos aquilo que está sendo aprendido. E algo muito importante, se a gente achar que esse tempo não leva a nada, então realmente não há esperança. Agora, quando a gente descobre que há um propósito de crescimento espiritual e que essa pessoa está muito perto de viver a plenitude da sua vida espiritual, então a gente tem esperança, porque a gente descobre que não é realmente tempo perdido, que essa passagem, né, tão desafiadora está ensinando lições a todos e inclusive está nos permitindo conhecer a grandeza dessa alma. Então valorizemos esse tempo. Que coisa maravilhosa, muita gente está assistindo a gente agora, vai se identificar com isso. Que coisa maravilhosa é a gente olhar para trás e pensar, meu Deus, eu fiz tudo o que eu podia por essa alma que Deus confiou ao meu cuidado. E às vezes é a tia, às vezes é a mãe, é o pai, é alguém que nos recebeu, que nos acolheu, né, lá na infância, quando a gente ficava doente, quando a gente tinha um problema. E que coisa linda é podermos, em vida material, oferecer pelo menos um pouco, né, da grandeza que recebemos dessas almas. Então vamos perseverar, porque cada dia, horas são suficientes muitas vezes para o aprendizado. Às vezes a gente pensa, não, mas e se a gente antecipar em algumas horas, essa pessoa já vai voltar para o mundo espiritual. Respeitemos o sábio tempo da natureza, né? Façamos a nossa parte, os cuidados médicos, o amor, as orações, mas não percamos essa oportunidade, que sejam de meses, dias, horas ou mesmo minutos de convivência, que farão muita diferença na nossa eternidade. Para nós que aqui ficaremos e para aquele que está partindo para o mundo espiritual, né? Todo minuto de existência é importante, né? A Marta Andrade, irmã Paula, ela está na cidade de Palmas, Tocantins, e pergunta: alguns argumentam que toda pessoa tem autonomia em tomar decisões sobre o próprio corpo e o alívio da dor e do sofrimento. O que a espiritualidade ecumênica, o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos esclarece nesse sentido?
Nossa, Marta, que pergunta importante essa, né? A gente encontra aqui no artigo do irmão Paiva nossos deveres e direitos de cidadãos ecumênicos. Ele foi, inclusive, publicado esse artigo na revista Jesus Está Chegando, 134 de junho de 2019. E o irmão Paiva nos traz um discurso dele em março de 2019, no 17º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. Então ele falava sobre esses temas profundos com as crianças, como ele sempre faz, né? Porque fala aos seus espíritos eternos. Num determinado momento, ele retoma um conteúdo da sua página Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. Essa página é de 1988, é antiga, né? E está nos chamando a responsabilidades espirituais muito importantes. Nesse momento, o que ele está nos advertindo aqui a respeito desses nossos deveres e direitos. Inclusive, ele vem nos explicando por que ele sempre fala primeiro em deveres, depois em direitos, né? Porque a gente está falando sobre o direito que a gente tem, por exemplo, ao nosso corpo. Mas quais são os deveres que precedem esses direitos? Ele escreve: deveres e direitos do cidadão do espírito. Em certo momento, afirmo que, ele está falando dessa página de 1988, para assegurar direitos humanos, necessário se faz profundamente conhecer os deveres espirituais, que se expressam por intermédio da lei universal da reencarnação. A carne é apenas o revestimento do espírito enquanto vivendo na terra. Então nós precisamos pensar sobre isso, né? Quando falamos sobre o direito do uso do nosso corpo, nós precisamos nos lembrar que esse corpo é o revestimento do espírito enquanto estamos na matéria. Então a matéria, ela tem início e fim. Esses direitos que são relacionados ao uso dessa vestimenta precisam ser orientados pelos deveres do espírito, que existia antes do corpo existir e vai continuar existindo quando o corpo tiver terminado o seu tempo de vida aqui no plano material. Por que isso é importante? Porque aí a gente olha para esse corpo numa outra perspectiva. A gente é capaz, inclusive, de compreender que certas dificuldades que o corpo está enfrentando obedecem até a necessidades do espírito, como nós vimos na pergunta anterior. Tem certos aprendizados para nós mesmos e para as pessoas com as quais nós convivemos que só são vividos em plenitude quando nós temos uma dificuldade que muitas vezes se manifesta no corpo material. Então, quando ele fala, por exemplo, da importância, né, de observarmos que os deveres espirituais se expressam também por intermédio da lei universal da reencarnação, ele nos ajuda a perceber que certas dificuldades que nós estamos vivendo aqui, às vezes estão relacionadas com aprendizados que nós aguardamos até de outras vidas. Nós pedimos a Deus: olha, eu quero ter a chance de me aproximar mais daquela pessoa que será da minha família, eu quero ter a chance de devolver a ela o bem que ela me fez nessa vida. Então vamos para essa vida com um corpo diferente, com outras circunstâncias, e às vezes é uma dificuldade material, inclusive uma doença, que vai nos dar essa oportunidade de aprendizado. Então sim, nós temos direitos sobre os nossos corpos, mas nós precisamos pensar que esses direitos precisam ser antes orientados pelos deveres espirituais. E o maior deles, o cuidado com a vida. Então, é o que o irmão Paiva vai o tempo todo nos lembrar, né? Que o livre-arbítrio que nós recebemos de Deus exige de nós, depreende de nós responsabilidades. Ele até sintetiza isso dizendo assim, que Deus nos criou moralmente livres, mas não imoralmente livres. Então, qual é a grande orientação que vai nos ajudar a conduzir bem os direitos que temos sobre o nosso corpo? Nós estamos ferindo o sagrado direito à vida? Se estivermos, então não é liberdade o que a gente está buscando. Pode ser uma fuga, pode ser a dor falando muito alto no nosso coração e batendo com o imediatismo, dizendo: vamos resolver logo essa situação. Então, peraí. O que nós precisamos fazer para não lesionar a nós mesmos e a alma daqueles que nós amamos? Nos orientar pelos nossos deveres espirituais. É um momento de escolha difícil? Optemos sempre pela vida, pela manutenção da vida. Não apenas pensando, isso é muito importante, o cuidado médico. Vocês falavam mais cedo aqui no programa sobre os cuidados paliativos, né? Isso é um exercício de grande responsabilidade espiritual, mas cuidando da alma também. Eu queria encerrar essa participação trazendo a ação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós estamos à sua disposição com o Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina. A convite das famílias, nós visitamos as pessoas nos hospitais ou quando elas estão em suas casas acamadas, levando esse atendimento
espiritual, fazendo atendimento espiritual à distância, trazendo as vibrações do livro de preces do Templo da Boa Vontade, conversando com as famílias ou com as pessoas que estejam adoentadas, para que possamos passar por esse período com o maior equilíbrio, a maior serenidade possível, absorvendo todas as lições que essa experiência pode nos proporcionar e cumprindo com os nossos deveres espirituais. Certo, muito obrigada, irmã Paula, pela presença e pelas respostas que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos oferece para o nosso esclarecimento e para que a gente possa sempre celebrar a nossa vida na terra e no céu da terra com consciência espiritual. Hoje nós conversamos sobre a eutanásia, sobre o prisma espiritual e recebemos aqui a irmã ministra pregadora da religião do terceiro milênio, irmã Paula Sueli. Se você tem alguma dúvida, se você quer mandar a sua pergunta para a religião do amor universal, responder o nosso WhatsApp, você pode anotar aí, é o 11 99831 8195. E nós agradecemos também a você que nos acompanha pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Você pode deixar aí o seu comentário, você pode deixar aí também a sua dúvida que a religião do terceiro milênio esclarecerá. Assim, nós encerramos este quadro de hoje com a nossa saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!